O final oficial da Guerra Fria entre o Bloco Oriental e Ocidental, em julho de 1990, serviu para reduzir a tensão na Europa. A ameaça de uma guerra nuclear, que persistiu por 40 anos e havia sido o maior temor do mundo, agora afastava-se. Mas após um mês do fim da Guerra Fria, uma crise explodiu, a qual testaria severamente a determinação da nova ordem mundial quanto ao autopoliciamento. A longa agonia da guerra contra o Irã não havia acalmado a sede de poder do ditador iraquiano Saddam Hussein. No início da manhã de 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, o pequeno país vizinho ao sul. Precisou de apenas um dia para dominar a cidade do Kuwait. Um dos motivos para o repentino ataque de Saddam foi a recusa do Kuwait em negociar um grande empréstimo que havia concedido ao Iraque durante sua longa guerra contra o Irã nos anos 80. Este ressentia-se também do fato de que a alta produção de petróleo do Kuwait estava mantendo os preços baixos demais, e o Kuwait perfurava em um campo de petróleo objeto de disputa na fronteira. Embora as forças do Iraque estivessem reunindo-se perto da fronteira, o ataque pegou o mundo de surpresa. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, que mediava a disputa, ficou perturbado. Na véspera da invasão, Saddam Hussein havia lhe assegurado de que não recorreria à violência contra o Kuwait. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se. Condenou a invasão e exigiu a retirada imediata do Iraque. Indicativo da nova era pós-Guerra Fria estava o secretário americano de Estado James Baker visitando Moscou na época e, junto com o ministro do Exterior russo Eduard Shevardnadze, proclamaram um ataque conjunto contra o comportamento do Iraque. Este era um fato que seria altamente improvável alguns anos antes. A primeiro-ministro da Inglaterra, Margaret Thatcher, também visitava o presidente americano George Bush em Aspen, Colorado. Concordaram que as Nações Unidas deveriam estar preparadas para usar a força militar contra o Iraque, já que os satélites espiões indicavam que as forças do Iraque concentravam-se em massa na fronteira do Kuwait com a Arábia Saudita. Embora demonstrem uma opulência ao estilo ocidental, os sauditas são bastante religiosos e hesitaram em permitir que forças não muçulmanas entrassem em seu país. A ameaça representada pelo Iraque mudou esta atitude. No dia 8 de agosto, as primeiras forças terrestres americanas, membros da 82ª Divisão de Paraquedistas, aterrissaram na Arábia Saudita. Dois dias antes, a Liga Árabe havia votado o envio de tropas para a Arábia Saudita, e estas também chegaram rapidamente. Além disto, aviões de combate americanos e britânicos foram rapidamente enviados para proteger o espaço aéreo saudita. Os britânicos já possuíam navios de guerra no Golfo, a patrulha Armila, que havia sido preparada para proteger os navios mercantes durante a guerra Irã-Iraque. Os americanos também possuíam navios de guerra estacionados, e estes foram rapidamente reforçados com os porta-aviões Eisenhower e Independence. O general americano Norman Schwarzkopf foi, com o aval das Nações Unidas, nomeado comandante-geral da coalizão. Era o comandante do Comando Central Americano, ou CENTCOM, cujo papel estava decidido. Seria o de preparar e montar operações de contingência no Oriente Médio exatamente como esta. Outras resoluções das Nações Unidas culminaram na Resolução 665, de 25 de agosto, que ordenou um bloqueio naval do Iraque e do Kuwait. Durante os 8 meses seguintes, navios americanos, britânicos e australianos, junto com os da União Europeia Ocidental, desafiaram cerca de 30.000 navios e abordariam mais de 1.200.
Os iraquianos haviam capturado vários ocidentais no Kuwait. Saddam Hussein mantinha alguns kuwaitianos como reféns, esperando usá-los como peças de barganha. Isto, no entanto, isolou ainda mais o Iraque. Saddam agora tentava aliciar o Irã, liberando prisioneiros ainda mantidos após a longa guerra e oferecendo a devolução de território iraniano ainda dominado por ele. O Irã, no entanto, manteve uma posição estritamente neutra. Saddam também declarou um jihad, ou guerra santa, para remover as forças estrangeiras da Arábia Saudita, porém nenhuma nação árabe convenceu-se disto. Apenas Yasser Arafat, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, deu total apoio a Saddam, visitando Bagdá em várias ocasiões. Era o resultado do apoio declarado do Iraque à causa palestina. Permitiu também que algumas mercadorias chegassem ao Iraque via Jordânia, onde a opinião pública apoiava abertamente a OLP. A prioridade da coalizão ainda permanecia sendo a defesa da Arábia Saudita. Inicialmente, havia preocupação, já que para enfrentar 5.500 tanques do Iraque, a coalizão possuía apenas 600, e estes eram, em sua maioria, M60 americanos, obsoletos, equipados com canhões de 105 milímetros. A situação melhorou especialmente com a chegada da 24ª Divisão Mecanizada da Infantaria, que possuía 200 dos tanques mais modernos americanos, os M1 Abrams. Os franceses contribuíram com o que eventualmente se tornou o Daguet, a Brigada Ligeira de Legionários e Fuzileiros. Os britânicos enviaram da Alemanha a 7ª Brigada Blindada, cujo símbolo do rato do deserto ainda lembrava seus ilustres antepassados que haviam lutado no norte do deserto africano durante a Segunda Guerra Mundial. Seus tanques Challenger foram outro motivo de ânimo. A OTAN também deu total apoio, porém seu estatuto proibia que agisse fora da Europa. Mesmo assim, a Turquia, como membro da OTAN, forneceu as bases aéreas das quais os aviões da coalizão poderiam operar contra o Iraque no norte. Muitas outras nações de todo o mundo, inclusive africanas e asiáticas, forneceram ajuda à coalizão. Um dos maiores temores da coalizão era que o Iraque usasse armas químicas, como havia feito contra a minoria curda e os iranianos. O treinamento químico se tornou assim a prioridade máxima. Chegando ao fim do outono de 1990, os esforços continuaram para encontrar uma solução pacífica. Em setembro, tanto o presidente Bush como Saddam Hussein falaram às suas nações pela televisão, porém sem obter sucesso. O rei Hussein da Jordânia, à direita, tentou uma iniciativa em outubro que novamente falhou. O ministro do exterior iraquiano, Tariq Aziz, estabeleceu as pré-condições para a retirada do Kuwait, que não foram aceitas pela coalizão. No final de outubro de 1990, havia tornado-se aparente ao general Schwarzkopf e também para o comandante saudita Príncipe Khalid bin Sultan que a ameaça de uma invasão iraquiana contra a Arábia Saudita havia diminuído, porém a presença do Iraque ainda devia ser erradicada do Kuwait. As sanções econômicas contra o Iraque não estavam tendo o efeito desejado e seu povo permanecia obstinado. Era o momento de iniciar o planejamento de uma ação ofensiva. A coalizão concordou que a preparação para um ataque agora deveria ser feita, porém a liberação do Kuwait deveria ser obtida com um mínimo de mortes. O povo americano, que até então dava seu apoio, não estava preparado para uma repetição do Vietnã com seu alto custo em vidas americanas. A força deveria ser reunida para assegurar que qualquer ataque no Kuwait seria curto, rápido e decisivo. Porém, apenas o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderia sancionar uma ação ofensiva. No final de novembro, apesar da oposição inicial de alguns membros, a Resolução 678 deu ao Iraque o prazo de 15 de janeiro para retirar todo o seu exército do Kuwait ou enfrentar as consequências militares.
Para assegurar uma vitória rápida, caso a força se tornasse necessária, a força da coalizão precisava ser aumentada, e assim, o 7º Corpo Americano com mais 1.500 tanques foi enviado da Alemanha, como também uma brigada blindada adicional britânica. Além disso, muitos reservistas americanos foram mobilizados. Um outro fator era que o período muçulmano de jejum Ramadã começava no dia 25 de março. O início de março era geralmente um período de chuvas e tempestades de areia. Portanto, a liberação do Kuwait deveria estar completada até o final de fevereiro. A coalizão poderia atacar o Kuwait de 3 maneiras. Um ataque direto ao longo da fronteira da Arábia Saudita, um ataque anfíbio pelos fuzileiros americanos na costa do Kuwait, ou um ataque pela fronteira saudita e iraquiana, que seguiria depois na direção leste para o Kuwait. Os iraquianos, no entanto, haviam fortificado extensamente a fronteira sul do Kuwait, bem como a costa. Haviam colocado também numerosas minas no mar. Os planejadores da coalizão, portanto, recomendaram a terceira opção, já que os iraquianos pouco haviam feito para reforçar suas defesas na fronteira saudita. Durante o outono, um número de figuras políticas distintas, inclusive o senador americano Jesse Jackson, voou para Bagdá para solicitar a libertação dos reféns. Embora suas visitas não fossem oficialmente sancionadas por seus governos, Saddam Hussein cedeu no começo de dezembro e liberou os reféns ocidentais. O secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar, o secretário de Estado americano Baker e o ministro das Relações Exteriores russo Shevardnadze continuaram a busca por uma solução pacífica, mas em vão. O prazo de 15 de janeiro para a retirada do Iraque chegou e o mundo ficou mais tenso. Não demoraria muito tempo agora. Bem cedo, no dia 17 de janeiro de 1991, caças bombardeiros Stealth 7-117A decolaram para o Iraque. Seus alvos iniciais eram o comando, controle e comunicações do sistema de defesa aérea do Iraque para ajudar a alcançar a supremacia aérea da coalizão. Simultaneamente, mísseis Cruise Tomahawk foram lançados de navios americanos. Os GRI-1 Tornados britânicos atingiram as bases aéreas do Iraque. Atacaram em baixa altitude. Seus armamentos eram a arma de negação aérea JP-233. Porém, os Tornados sofreram danos pelas armas e mísseis e 7 foram derrubados durante os primeiros 8 dias da guerra. Outros aviões atacaram as pistas de aviação com bombas convencionais. Os caças da coalizão defendiam-se da força aérea iraquiana, que incluía os caças modernos de construção soviética MiG-29. Durante a primeira semana, os iraquianos realizaram apenas 100 voos diários, se comparados com os 2.000 voos da coalizão. Cerca de 17 aviões do Iraque foram derrubados sem qualquer custo para os aliados. Os voos do Iraque foram reduzidos e a coalizão começou a atacar os abrigos onde guardavam seus caças. Armas teleguiadas acertaram vários alvos, forçando assim que um grande número de caças buscasse abrigo no Irã. Porém, a ofensiva aérea da coalizão tinha também outros alvos primários. Prédios do governo, usinas de força e rotas de suprimentos, todos foram atacados. Instalações de guerra química e nuclear e seus meios de transporte foram bombardeados. Os locais dos mísseis Scud, em especial, rapidamente tornaram-se o alvo prioritário. No segundo dia da guerra, nada menos do que 7 mísseis Scud foram lançados contra Tel Aviv e Haifa, em Israel. 7 pessoas ficaram feridas. Na noite seguinte, mais 4 Scuds foram lançados contra Tel Aviv. Embora Israel e a coalizão temessem que as ogivas pudessem conter produtos químicos, elas continham apenas explosivos.
Mesmo assim, com medo que os israelenses retaliassem com a sua força aérea e fizessem com que os membros árabes a abandonassem, em vez de lutar contra o inimigo comum, os americanos promoveram um esforço diplomático extraordinário e, mais tarde, a entrega do sistema de mísseis Patriot terra-ar para Israel. Os Patriot haviam obtido seu primeiro sucesso contra os Scuds, quando 2 foram lançados contra a Arábia Saudita no dia 19 de janeiro. Os Patriots interceptaram os 2. Os iraquianos colocaram em uso um número bem maior desses lançadores móveis. Estes eram difíceis de serem localizados, já que levavam apenas 25 minutos para preparar, lançar o míssil e depois retirar-se. Equipes das forças especiais foram usadas para ajudarem a encontrá-los, e um número significativo de voos precisaram ser redirecionados de outros alvos. Ao todo, o Iraque lançou cerca de 95 Scuds contra Israel e a Arábia Saudita. As baterias de mísseis Patriot conseguiram interceptar alguns, mas algumas vezes não conseguiam inutilizar suas ogivas. No entanto, a rápida chegada das baterias em Israel ajudou a evitar a ameaça de um ataque israelense contra o Iraque. O maior número de mortos e feridos provocado por um ataque de Scud foi por um dos últimos lançados no dia 25 de fevereiro de 91. Uma falha no computador em uma das baterias Patriot permitiu que um Scud atingisse um agrupamento em Darham, matando 29 soldados americanos e ferindo cerca de 100. Outra arma usada pelos iraquianos era a ecológica. No dia 23 de janeiro, abriram as válvulas das bombas de petróleo dos tanques de armazenamento no Kuwait. A parte norte do Golfo logo estava coberta por uma extensa camada de óleo. Gradualmente, a ênfase da ofensiva aérea passou dos alvos estratégicos para as forças iraquianas dentro do próprio Kuwait. Aqui a preocupação principal eram as divisões bem equipadas da Guarda Republicana no norte do país. Até mesmo bombardeiros B-52, cujos ataques nas áreas de operação dos Vietcongs haviam literalmente alterado os mapas daquele país, foram usados no que era um ataque impiedoso e crescente. No mar, os caças dos porta-aviões da coalizão juntaram-se à ofensiva aérea contra o Iraque e o Kuwait ocupado. Os navios de guerra americanos da Segunda Grande Guerra, Missouri, Wisconsin, New Jersey, atacavam as defesas da costa do Iraque no Kuwait com seus canhões de 16 milímetros. Outra tarefa da coalizão era a destruição da pequena marinha do Iraque. Helicópteros armados com mísseis antinavios tiveram sua parte nesta operação. As operações também começaram a se aproximar das águas ao norte do Golfo, repletas de minas. Aqui eram os caçadores de minas da Marinha Real que liberavam o caminho. O porta-helicóptero de ataque americano Trípoli foi um dos 2 navios da coalizão a sofrer danos pelas minas. Mas havia também 17 mil fuzileiros americanos dentro do Golfo. Durante a segunda semana das operações aéreas, executaram exercícios extensos de aterrissagem anfíbia. Estes, no entanto, eram parte de um plano de decepção elaborado. Tendo decidido que o ataque principal deveria vir do oeste, pela fronteira saudita-iraquiana, Schwarzkopf estava movendo a maior parte de suas forças para o oeste. O plano final exigia ataques ao longo da fronteira saudita-iraquiana pelos fuzileiros americanos e forças árabes. Estas forças liberariam a cidade do Kuwait. Do extremo esquerdo estaria o 18º Corpo de Paraquedistas americanos, inclusive os franceses, que dirigiram-se rapidamente para o norte para dominar as rotas de fuga dos iraquianos fugindo do Kuwait.
a divisão blindada do 7º Corpo Americano, junto com a 1ª Divisão Blindada Britânica sob seu comando, atacaria pelo norte e depois se dirigiria pelo leste na direção do Kuwait. As forças iraquianas, portanto, seriam encurraladas e forçadas à submissão. O Iraque detectou a supremacia das forças da coalizão. Houve, no entanto, vários duelos de artilharia ao longo da fronteira do Kuwait. Estes viram o sistema de lançamento de foguetes múltiplos MLRS dispararem com raiva pela primeira vez. As primeiras ações significativas ocorreram na noite de 30 de janeiro, quando patrulhas iraquianas cruzaram a fronteira em 4 pontos. Entraram na cidade saudita da fronteira Khafji e enviaram mais tropas no dia seguinte. Estas, no entanto, foram severamente atacadas por Mohawks A-10 americanos e outros aviões. A Guarda Nacional do Exército Saudita montou então seu contra-ataque, expulsando os iraquianos com muitas baixas. A maior ofensiva terrestre foi lançada no dia 24 de fevereiro de 1991. As forças árabes e os fuzileiros americanos foram os primeiros a atacar. Destruíram com eficiência as defesas da fronteira do Kuwait em vários pontos. Mais para o oeste e apoiado por uma grande frota de helicópteros, o 18º Corpo de Paraquedistas americanos cruzou a fronteira do Iraque e logo dirigiu-se rapidamente na direção do rio Eufrates. Os franceses vigiavam o flanco esquerdo desprotegido. No final do dia, usando helicópteros, a 10ª Divisão de Paraquedistas americana havia estabelecido uma base de ataque 50 milhas dentro do Iraque. Estes sucessos iniciais permitiram que Schwarzkopf realizasse o ataque do 7º Corpo. Mangueiras explosivas foram usadas para destruírem os campos minados. No final da tarde, os blindados americanos e britânicos passavam rapidamente pela fronteira até o Iraque. O poder de fogo subjugou os pontos fortes do Iraque. Equipamentos de excelente visão noturna permitiram que os ataques continuassem durante as horas de escuridão. Mais destruição foi obtida, além das causadas pelas semanas de bombardeios. Soldados iraquianos desmoralizados entregavam-se em grupos, muitas vezes sem disparar um único tiro. Havia sido uma experiência devastadora para eles. Porém, Saddam Hussein havia ordenado a destruição dos 950 poços de petróleo do Kuwait. Foram incendiados e logo o céu sobre o Kuwait estava coberto por uma espessa cortina de fumaça tóxica. Mesmo assim, as forças da coalizão continuaram implacavelmente na direção de seus objetivos. No quarto dia, a 24ª Divisão Mecanizada da Infantaria Americana dirigia-se para o leste, ao longo da margem sul do Eufrates, na direção do porto iraquiano de Basra. Tropas do Kuwait e outras forças árabes entraram na cidade do Kuwait em triunfo. Simultaneamente, as forças iraquianas fugindo para o norte da capital do Kuwait haviam sido atacadas pela força aérea da coalizão. Quando as forças terrestres chegaram à estrada ao norte de Basra, ficaram chocadas com a destruição causada. Conscientes de que a opinião pública poderia se virar contra a coalizão se o massacre continuasse, os ataques foram interrompidos.
3 dias depois, no dia 13 de março, Schwarzkopf chegou a Sfan, uma pequena cidade iraquiana perto da fronteira do Kuwait. Aqui, ele e outros comandantes da coalizão reuniram-se com representantes iraquianos. Tal foi o grau de vitória da coalizão que os iraquianos não tiveram outra opção além de aceitar os termos do cessar-fogo. A Guerra do Golfo de 1991 havia demonstrado como havia se tornado sofisticada a tecnologia em armamentos. Os mísseis Cruise Tomahawk, com seu sistema de alvo pré-determinado, computadorizado, poderia voar centenas de milhas e atingir com precisão absoluta. Outras armas lançadas pelo ar eram capazes de obter a mesma precisão e fatalidade. Alguns mísseis possuíam câmeras em suas pontas, e o filme que gravavam impressionaria as audiências da televisão em todo o mundo. O caça-bombardeiro Stealth F-117A, com seu perfil futurista, escapava do radar para realizar ataques precisos. A capacidade do míssil Patriot de interceptar foguetes Scud foi outro aspecto igualmente impressionante. A habilidade dos blindados aliados de lutarem tão eficientemente de noite como de dia foi outra manifestação da guerra de alta tecnologia. A guerra parecia ter se tornado ainda mais clínica com seus avanços dramáticos em tecnologia de armamentos. Porém, mais de 90% das armas lançadas por ar usadas durante a Guerra do Golfo ainda foram bombas sem direção, burras. Sua imprecisão, inteligência defeituosa e mau funcionamento fizeram com que civis inocentes ainda sofressem. Igualmente, houve vários incidentes quando as forças da coalizão dispararam uma contra a outra, no chamado fogo amigo, causando um número significativo de baixas. E assim, apesar do armamento sofisticado, a guerra convencional nos anos 90 demonstrou ser tão brutal como sempre foi. A guerra de alta tecnologia do apertar botões ainda não havia removido a necessidade das forças de terra para eventualmente cercarem o inimigo. Após a guerra, as Nações Unidas estabeleceram zonas proibidas para proteger os árabes do sul do Iraque e a minoria curda ao norte. No entanto, Saddam Hussein permaneceu no poder e foi preciso muita pressão das Nações Unidas para forçá-lo a desmontar suas instalações de guerra nuclear e química, uma condição que devia ser obedecida para que retirassem as sanções econômicas contra o Iraque. Na verdade, os iraquianos, no geral, tornaram a vida o mais difícil possível para as equipes de inspeção das Nações Unidas. Mesmo assim, o fim da Guerra do Golfo parecia confirmar uma nova era mundial. As Nações Unidas demonstraram seu desejo em enfrentar as agressões, enquanto os Estados Unidos finalmente haviam exorcizado o fantasma do Vietnã. Mas em outros lugares as tensões permaneciam. A guerra contra o terrorismo continua a ser travada em muitas partes do mundo. No Oriente Médio, o terrorismo não ocorre apenas contra Israel, mas tem sido usado pelos fundamentalistas islâmicos para tentar derrubar governos moderados da Argélia e do Egito. Nos anos 70, o grupo Baader-Meinhof, na Alemanha Ocidental, e as Brigadas Vermelhas, na Itália, realizaram ataques terroristas como um meio de expressar seu descontentamento com o materialismo do capitalismo ao estilo ocidental. Na Espanha, o ETA, uma organização dedicada à criação de um Estado basco independente no noroeste do país, tem enfrentado o governo de Madrid há vários anos. A Irlanda do Norte presenciou uma das mais longas campanhas terroristas atuantes. Na verdade, pode-se dizer que ela começou com a divisão da Irlanda em 1921. A fase mais recente começou em 1968 com os movimentos pela minoria católica para obter mais direitos civis.
Tropas britânicas foram chamadas para ajudar a manter a paz entre eles e a comunidade protestante. Ninguém acreditaria que ainda permaneceriam lá após 25 anos. O exército republicano irlandês se viu como símbolo do nacionalismo católico dedicado a uma Irlanda unida, sob o comando de Dublin. Ele acreditava que isto seria obtido pela força e deu início a uma campanha terrorista que assumiu muitas formas. No início dos anos 70, havia revoltas e tiroteios com o exército britânico. Estes foram amplamente substituídos por emboscadas contra o exército e patrulhas da polícia. Havia também assassinatos de pessoas em Ulster, trabalhando para as forças de segurança. O IRA realizou várias campanhas de bombardeios em cidades e vilas no norte da Irlanda, geralmente com a intenção de destruir a economia. Também atacaram alvos de prestígio dentro da Grã-Bretanha, tanto para ganhar publicidade como para colocar o povo britânico contra o norte da Irlanda. Os grupos de terrorismo protestantes surgiram e eles e os grupos republicanos mantiveram campanhas de olho por olho ou assassinatos sectários. Realmente, o terrorismo deixou os protestantes mais entrincheirados e relutantes em aceitar um compromisso em nome da paz. Nos anos 80, os governos de Londres e Dublin iniciaram uma aproximação no esforço para chegarem à paz. No final de 1993, os primeiros ministros Major e Reynolds declararam que todos os partidos políticos, inclusive o Sinn Féin, a ala política do IRA, seriam convidados para participarem da formulação do futuro da Irlanda do Norte. O IRA primeiro deveria renunciar à luta armada. A resposta foi um ataque audacioso com bombas ao aeroporto de Heathrow, em Londres, e outros atos terroristas, enquanto o Sinn Féin apenas tergiversava. Em 1994, uma geração inteira havia crescido na Irlanda do Norte sem nunca ter conhecido a vida sem violência, embora apenas uma pequena proporção da população estivesse ativamente envolvida nela. Outra forma mais recente de terrorismo tem sido executada pelos barões da droga na América Central e do Sul, especialmente na Colômbia. Esta tem sido executada para conclamar os governos a não interferirem em suas operações. Mais intensamente, grupos terroristas diversos estão usando o tráfico de drogas para financiar suas atividades. Um renovado senso de patriotismo e identidade étnica tem fornecido um motivo para conflitos após a divisão do Império Soviético no final de 1991. As novas repúblicas independentes da Armênia cristã e Azerbaijão muçulmano lutaram pelo enclave de Nagorno-Karabakh, na Armênia. Na vizinha Geórgia, o nacionalismo levou as minorias étnicas a tentarem se separar e formar seus próprios estados. O ex-ministro das Relações Exteriores russo e da Geórgia, Eduard Shevardnadze, foi chamado para restaurar a paz, porém a luta continuou, e ele precisou pedir a ajuda das tropas russas para evitar que a Geórgia se tornasse totalmente fragmentada. Na própria Rússia, antigo centro do Império Soviético, tentativas de introduzir o consumismo ocidental no lugar da falência do antigo sistema comunista têm resultado em conflitos. Muitos russos ressentem-se do fato de não serem mais uma superpotência mundial. Lojas vazias, uma inflação crescente e desemprego ajudam a alimentar sua frustração.
Mikhail Gorbachev havia sido considerado um herói mundial quando guiou a União Soviética para fora da Guerra Fria. Porém, isto começou a provocar o desmantelamento do Império Soviético. Em agosto de 1991, membros radicais do governo montaram um golpe contra ele. Porém, muitos russos estavam preparados para defender a crescente atmosfera democrática. Em seu comando estava o carismático Boris Yeltsin, líder da República Russa, que conseguiu o apoio do exército, convencendo as tropas de que não deveriam atirar em seus companheiros russos. Yeltsin salvou Gorbachev e a tentativa de golpe foi o ponto final do comunismo soviético como seu império. Isto significava que Gorbachev saiu de cena e os refletores passaram para Yeltsin. Porém, em outubro de 1993, Yeltsin ainda permanecia sob pressão quando a maioria radical no parlamento russo tentou depô-lo à força. O exército, no entanto, permaneceu leal a ele e este o usou para bombardear o prédio do parlamento. Os radicais eventualmente entregaram-se, porém seria apenas uma submissão temporária. Na Iugoslávia balcânica, multiétnica, o homem forte Josip Tito havia criado uma política de descentralização, onde o país se tornou uma confederação de 8 pequenos estados. Quando morreu em 1980, as rachaduras logo começaram a aparecer. Em 1987, Slobodan Milosevic assumiu o poder na Sérvia, o maior estado iugoslavo. Estava decidido a levar o poder de volta ao centro, com a Sérvia como o estado dominante. Isso não foi aceito pelos estados com uma maioria de população não sérvia. Eleições realizadas em 1990 refletiram isto, e em 1991, estes estados declararam sua independência. A minoria sérvia na Eslovênia objetou, bem como a da Croácia. A violência rapidamente desencadeou-se. O Exército Federal Iugoslavo foi enviado e a guerra aberta tornou-se generalizada. A comunidade europeia conseguiu promover um cessar-fogo na Eslovênia, mas não obteve sucesso na Croácia, onde os bombardeios do antigo porto de Dubrovnik foram pesados e prolongados. A ONU impôs um embargo de armas sobre toda a antiga Iugoslávia e começou a enviar soldados usando boinas azuis. Seu papel era o agora tradicional de mantenedora da paz, porém isto logo mudaria para uma assistência aos grupos humanitários para chegarem às comunidades desesperadas. Foi na Bósnia-Herzegovina que a situação se tornou mais desesperadora. Aqui, muçulmanos eram a maioria, porém havia uma forte minoria sérvia e uma croata também menor. Teve início uma guerra civil de 3 lados. Durante as lutas, um novo termo entrou para o idioma: limpeza étnica. Intimidação e assassinato em massa foram usados para expulsar grupos de minorias de certas regiões. Isto criou um grande aumento de refugiados, levando os esforços humanitários das Nações Unidas a alcançar seu limite. Os sérvios realizaram um cerco à capital da Bósnia, Sarajevo. A cidade foi submetida a um prolongado bombardeamento por artilharia.
As reduzidas forças das Nações Unidas eram incapazes de deter isto ou a continuação da limpeza étnica. Esforços persistentes foram feitos para intermediar uma paz entre as partes, especialmente pelo americano Cyrus Vance e Lord Owen, da Grã-Bretanha. Tudo em vão. Igualmente, os cessar-fogo obtidos pelas Nações Unidas geralmente acabavam em poucas horas. As Nações Unidas tentaram criar locais seguros especialmente para as comunidades muçulmanas sob cerco, porém isto geralmente aumentava a intransigência e prejudicava os esforços humanitários. Talvez conscientes do fato de que rivalidades similares étnicas nos Balcãs ajudaram a provocar a Primeira Grande Guerra de 1914-1918, as forças das Nações Unidas na antiga Iugoslávia continuaram sua ação para conter e evitar as lutas. O novo papel dos militares das Nações Unidas de escoltar ajuda humanitária também foi empregado na Somália, destruída pela guerra, onde senhores da guerra locais haviam reduzido este país pobre e assolado pela fome em uma total anarquia. Porém, quando as tropas americanas, atuando sob os auspícios das Nações Unidas, mas sem usar as boinas azuis, tentaram reduzir a anarquia com uma ação ofensiva contra os senhores da guerra, apenas fizeram com que o povo somaliano ficasse contra eles. Isto serviu para aumentar a frustração que as Nações Unidas geralmente enfrentam. Há uma crescente pressão sobre as Nações Unidas para acrescentar a negociação da paz como seu papel, como aconteceu em Angola, tentando dar um fim a uma guerra civil, supervisionando eleições democráticas no início dos anos 90. Infelizmente, pouco depois os conflitos recomeçaram. Foi o mesmo no Camboja, onde Khmer Rouge, que havia perseguido o povo cambojano nos anos 70, se recusou a tomar parte nas eleições. Outra maneira de promover a paz é usar as tropas das Nações Unidas para afastar os dois lados em guerra. O problema é o perigo que eles se voltem contra as Nações Unidas. Grande número de tropas das Nações Unidas seria então necessário e com armas suficientemente poderosas para se equiparar às dos adversários. Há uma dúvida real na era pós-Guerra Fria se os Estados-membros das Nações Unidas teriam o desejo de realizar isto. Mesmo assim, na metade dos anos 90, vimos progressos encorajadores nas regiões submetidas a conflitos. 2 anos de negociações, de certo modo secretas, fizeram com que os israelenses abrissem mão de seu poder sobre territórios árabes, que haviam ocupado em 1967. Isto deu aos palestinos Yasser Arafat um certo controle sobre seu destino. A transição da África do Sul do apartheid para uma sociedade realmente multirracial presenciou muita violência, especialmente entre o movimento Zulu Inkatha e seu rival, o Congresso Nacional Africano. No entanto, a primeira e real eleição multirracial da África do Sul ocorreu em maio de 94, sem uma violência significativa para a surpresa de muitos, e Nelson Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro do país. Porém, as Nações Unidas, em seu papel de policiais do mundo, continuam a tentar evitar os conflitos. As crises que provavelmente enfrentarão no futuro são as mais variadas. O século XX viu o mundo mudar de forma dramática. Eventos em todo o globo podem agora ser vistos pela televisão enquanto acontecem. Isto não apenas dá à mídia uma influência crescente sobre governos, mas também torna as pessoas cada vez mais conscientes dos horrores de uma guerra. Esta pode ser uma maneira na qual a violência pode ser reduzida no futuro. Porém, enquanto isso, o potencial para futuros conflitos permanece. Algumas das piores guerras do século foram provocadas por ditadores como Hitler. Esta raça de governantes ainda existe, e seu amor pelo poder geralmente leva-os à agressão contra seu próprio povo e povos vizinhos. Como
Uma das principais causas da longa e sangrenta luta de 1914 e 1918 foram as rivalidades étnicas e nacionalistas. Ao chegarmos ao final do século, há um renovado senso de etnia e identidade nacional, especialmente na Europa Oriental e entre os estados do antigo Império Soviético. Isto também, como vimos, tem levado a conflitos armados e é possível que haja mais no futuro. Na África, especialmente, o tribalismo nunca está muito longe da superfície. Na primeira parte da última década do século, isto resultou em guerras civis cruéis, como a da Libéria e aqui, em Ruanda. A tradicional causa das guerras, a religião, ainda pode inflamar as paixões. O século XX tem sido amplamente dominado por grandes ideologias, notadamente o comunismo e o fascismo, cujo conflito mútuo provocou a guerra. A ideologia ainda permanece como uma força, embora menor, desde o fim da Guerra Fria. O mapa da Europa mudou várias vezes durante o século. Enquanto as novas democracias do leste lutam para se ajustarem às condições mutáveis, podem obter conforto no fato de que nenhuma democracia ao estilo ocidental iniciou uma guerra uma com a outra durante este século. Estes estados, junto com a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas, estão aproximando-se mais da Europa Ocidental e da América do Norte. Na verdade, 1994 viu muitos países do Pacto de Varsóvia recebendo o papel de associados dentro de seu antigo inimigo, a OTAN, e obtendo um papel ainda maior dentro das Nações Unidas. Outro sinal encorajador é o esforço que está sendo feito para controlar os níveis de armas pela Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, CSCE. Porém, a redução da capacidade de armas no mundo industrializado tem dispensado um amplo número de sobras de armas, e algumas delas chegam aos países do terceiro mundo, que consideram uma força armada poderosa um meio de reforçar sua posição no mundo. Nações produtoras de armas permanecem ansiosas para vendê-las para o exterior por razões econômicas e políticas. O maior medo, no entanto, é que as armas nucleares, químicas e biológicas cheguem às mãos de regimes ditatoriais sedentos de poder, especialmente vindos dos grandes depósitos da antiga União Soviética. Enquanto tratados de não proliferação de armas têm sido assinados para deter a difusão da mais terrível das armas, um número de países que não assinaram são suspeitos de terem a capacidade nuclear ou de estarem desenvolvendo uma. Incluem-se Israel, Irã, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Portanto, a ameaça destas formas de guerra, potencialmente a mais destrutiva de todas, ainda permanece. Porém, os avanços dramáticos em comunicações que têm ocorrido durante este século torna possível identificar programas sigilosos de armas. Este século também viu armas convencionais alcançarem um avanço dramático em sua sofisticação. Na verdade, a arte das armas mal havia sido sonhada em 1950, nem pensar em 1900. No entanto, retirando todo o verniz da sofisticação tecnológica que cobre grande parte do mundo hoje, veremos que as causas das guerras modernas ainda são as mesmas que sempre foram. A maior ironia é que os armamentos modernos de alta tecnologia são impotentes para deter e prevenir estas guerras. Mais ainda, muitas das armas sendo usadas nelas têm uma tecnologia que está mais perto do ano 1900 do que do ano 2000. Considerando as numerosas guerras, tanto grandes quanto pequenas, e outras formas de conflitos armados que assolaram o século XX, parece que a humanidade ainda não encontrou um meio de controlar sua agressividade natural. No
No entanto, ao nos aproximarmos do próximo milênio, progressos recentes reunindo velhos adversários parecem fornecer uma esperança para o futuro. Por agora, gerações ainda não nascidas podem olhar para trás, para os últimos 100 anos, como a linha divisória na história de nosso planeta. Se assim for, o século das guerras não terá sido em vão.